Vamos dar continuidade à nossa escola bíblica dominical. Estou vendo a irmã ali nos visitando, seja bem-vinda. Não sei se já conheço, de máscara a gente às vezes nem reconhece, né? Mas seja bem-vinda. Seja bem-vinda. A tia de Guto, muito bom. Seja bem-vinda em nosso meio. Vamos todos dar boas-vindas. Seja bem-vinda em nome do Senhor Jesus. Então, agora, nós daremos continuidade. Os adolescentes poderão subir, os jovens irem às suas salas. Se for possível, colocar de forma híbrida para que os que estão em casa também possam acompanhar. Os adolescentes que estão em casa e os jovens também que não vieram. Se for possível, coloquem de forma híbrida e coloquem o link nos meios aí, nas mídias da igreja. Podem se dirigir à sala de vocês. Aqui funcionará a sala de Apocalipse. Pai do Senhor, Deus abençoe. Meus irmãos, aqui presentes na sala do templo, os que estão em casa também, vamos abrir a nossa Bíblia em Apocalipse. Estamos caminhando para o final, já com saudades. Se pudesse voltar, eu voltaria para o primeiro de novo, para a gente estudar melhor. Cada vez a gente aprende muita coisa e é uma fonte inesgotável de cultura, de língua original, de história da igreja. Cada vez que a gente vê, a gente aprende um pouquinho mais sobre as promessas de Deus. O Apocalipse é o Evangelho sendo confirmado, pregado, mais uma vez, ali pelo último dos apóstolos vivos naquela época, o João, já idoso, preso. Então, o último testemunho apostólico. E é muito importante, ele repete, ele fala do Antigo Testamento o tempo todo, fala do Evangelho, fala da volta de Cristo, a vitória final do Senhor Jesus Cristo sendo recontada. É maravilhoso. O que Paulo fala, o que Pedro falou, João fala, através de uma literatura diferente, apocalíptica, com símbolos, com significados espirituais, mas a mesma história, o que os apóstolos pregaram, João não altera nada. Ele só confirma que vê no céu tudo aquilo que já havia sido revelado a Paulo e aos outros apóstolos também. E não só aos apóstolos, mas desde os profetas era o mesmo evangelho. Então, Apocalipse é como se fosse o último resumo, o último testemunho apostólico, o último apóstolo vivo. No capítulo 19. Verso 11 a 21. Cristo, o vencedor da besta e do falso profeta. Esse é o tema da aula. E faremos a leitura deste capítulo. Logo após a leitura do capítulo, eu vou fazer um certo resumo para que a gente entenda melhor essa aula de hoje, como vocês sabem, baseados aqui no estudo, exposição do Apocalipse do pastor Leandro Lima. Então, algumas frases que eu direi são dele mesmo, literalmente, eu vou citar para que a gente entenda o contexto desse capítulo. Vamos ler Apocalipse 19, os irmãos que estão em casa também devem estar atentos, acompanhando, evitando movimentações, coisas desse tipo. Cristo, o vencedor da besta e do falso profeta. Vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Os seus olhos são como chama de fogo, sua cabeça há muitos diademas. Tem um nome escrito que ninguém conhece, senão ele mesmo. Está vestido com um manto de sangue. O seu nome se chama o Verbo de Deus.
E seguiram-no os exércitos que há no céu, montando cavalos brancos, com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Sai da sua boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações, e ele mesmo as regerá com cetro de ferro, e pessoalmente pisar o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Tem no seu manto e na sua coxa um nome escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então vi um anjo posto em pé no sol e clamou com grande voz, falando a todas as aves que voam pelo meio do céu: Vinde, reuni-vos para a grande ceia de Deus, para que comais carnes de reis, carnes de comandantes, carnes de poderosos, carnes de cavalos e seus cavaleiros, carnes de todos, quer livres, quer escravos, tanto pequenos como grandes. E vi a besta e os reis da terra, com seus exércitos, congregados para pelejarem contra aquele que estava montado no cavalo e contra seu exército. Mas a besta foi aprisionada, e com ela o falso profeta, que com sinais feitos diante dela, seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram adoradores da sua imagem. Os dois foram lançados vivos dentro do lago de fogo, que arde com enxofre. Os restantes foram mortos com a espada que sai da boca daquele que estava montado no cavalo, e todas as aves se fartaram de suas carnes. Como nós sabemos, numa linguagem de símbolos, ele vai repetindo, aqui é a destruição de todo o mal, da besta, do falso profeta, que eram representantes do dragão, que é o diabo. O diabo, ele foi limitado por Deus ali na cruz, ele continua agindo, mas de forma, ele está amarrado, ele está derrotado, mas ele tem seus representantes, que aqui são colocados como a besta e o falso profeta, né? Aqueles, um que se levanta do mar, outro se levanta da terra. Parecem monstros com várias cabeças, mas são significados, são reinos, são sistemas e são pessoas. Vai ficar claro aqui nesse texto, lá no verso 20, que eram pessoas, não eram monstros, eram pessoas ali usadas por Deus nesse mundo, sistemas. Tanto é quando vai dizer aqui, as aves, né, simbolicamente, elas comerão a carne dos reis, dos pequenos, dos grandes, dos rebeldes, de todos que estavam marcados com o selo da besta. Então, é a derrota dos ímpios, é a derrota dos ímpios. E esses homens que eram líderes, que eram comandantes, sistemas, eles serão aqui julgados e derrotados. E é muito importante. Em resumo, a aula vai ser essa. Na vinda de Cristo, na sua segunda vinda, ele destruirá todo o inimigo. Na cruz, ele já venceu. Ele já venceu. No entanto, essa vitória ela vai sendo cada dia manifesta na vida de cada crente, em cada reino. O governo de Cristo ele vai crescendo até a segunda vinda. Quando chegar na segunda vinda, é a plenitude do governo de Cristo, a plenitude da derrota do dragão, que é Satanás. De tal forma, meus irmãos, que essa aula, como toda a Bíblia, deve gerar em nós um consolo, uma alegria. Ontem mesmo, à noite, quando eu estava relendo e vendo algumas coisas aqui, eu me alegrei muito, eu fui dormir tão feliz. Eu fui dormir dizendo, Senhor, um dia todo sofrimento vai passar, um dia não haverá mais morte, a nossa luta findará, então nós devemos amar esse dia, a vinda de Cristo, esse dia onde a besta, os sistemas, o falso profeta vai ser aniquilado desse mundo. Nós vivemos num mundo muito mal, mas Cristo é superior, Ele é o cabeça da criação, o cabeça, todo o mal, todos os governantes, todas as pessoas se dobrarão diante dele. E eu fui dormir muito feliz, pensando, dizendo, Senhor, um dia minhas lutas pessoais findarão. Um dia o sofrimento das famílias, dos irmãos da igreja, os crentes aqui,
é uma vingança de Cristo para aqueles que perseguem a igreja. É a resposta do céu para a igreja perseguida. É maravilhoso isso. Isso é maravilhoso a gente saber que há um Deus justo, há um Deus que está vendo o nosso sofrimento, que está vendo o que o mundo faz com a igreja, e o dia já está certo que o nosso sofrimento cessará. E a aula é essa. A gente vai usar as explicações, mas em resumo é essa. É a nossa vitória, a vitória de Cristo, a vitória do Cordeiro sobre o mal. Não vai ser hoje, mas nas próximas aulas nós veremos aqui a destruição do dragão, que é Satanás. Ele vai falar aqui dos representantes de Satanás nessa terra. Nas próximas aulas nós iremos falar sobre a derrota do próprio Satanás, que é o dragão. Mas por hoje fiquemos aqui com a derrota da besta e do falso profeta. Bem, o tema que Leandro deu para essa aula foi o banquete das aves, né? É um banquete ali onde todo mal será destruído por Cristo. Durante toda a narrativa de Apocalipse recapitulatória, por várias vezes e de forma crescente, João, o apóstolo João, mostra a existência de uma batalha no fim dos tempos. Então, esse texto aqui é o final da batalha. Todas as lutas que a igreja passou na história, desde os primeiros mártires, todo o sofrimento, há uma luta espiritual já vencida por Cristo. Aqui é a vitória final, a batalha final que haverá, que nesse momento o Senhor Jesus virá. Quando os inimigos do povo de Deus serão definitivamente esmagados. Que maravilha, como eu falei ainda há pouco, esse dia nós devemos desejar. Todos os inimigos pessoais do reino de Deus serão ali destruídos. Que dia, nós devemos dizer, se fosse hoje, Senhor. Se fosse hoje, que minha carne será vencida totalmente. O pecado que tenazmente nos rodeia, toda perseguição, ela tem fim. O nosso futuro é glorioso na presença de Deus, para todo sempre num lugar seguro. Esse dia coincidirá com a segunda vinda de Cristo. Trata-se de uma consumação da vitória de Cristo realizada na sua primeira vinda. Meus irmãos, há algumas doutrinas na Bíblia que nós chamamos do já, mas ainda não. Dentre elas, o reino de Deus. Jesus disse, Ele está no meio de vós quando Ele veio, mas na sua plenitude só no final. A vitória de Cristo já foi feita, mas plenamente, totalmente, só na sua segunda vinda. A destruição de Satanás, ele já é perdido, ele não tem mais chance de se levantar, mas totalmente só no final. Algumas doutrinas a gente entende a partir desse conceito teológico. É o já, mas ainda não. Por isso que é uma das grandes perguntas de todos os tempos e de Apocalipse de hoje, né? Por que nós ainda sofremos se Satanás já foi destruído? Por que ainda vivemos nesse mundo tão mal? Não era para já ser o bem? Não, ainda não. Cristo já venceu, mas essa vitória, cada inimigo vai se dobrando um após outro, vai se dobrando diante do senhorio de Cristo. É isso que eu estou falando. Há uma possível dúvida respondida aqui em Apocalipse. Aqueles irmãos que viviam perseguidos pelo Império Romano, eles tinham dúvidas, como nós temos. Por quê? Porque a igreja ainda sofre, porque ainda é difícil, porque se Cristo é vencedor, porque a gente ainda luta, porque ainda perseguem a igreja. Então, Apocalipse é uma resposta para isso. Apocalipse responde, se Jesus já derrotou Satanás na cruz, por que Satanás parece ter tanto poder ainda neste mundo? Por que os crentes sofrem tanto ainda perseguição e enfrentam tanto sofrimento, se Jesus é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores? Então, Apocalipse vai responder, há um motivo, o sofrimento faz parte do plano de Deus, Deus governa todas as coisas, o mal que parece dominar, mas ele tem limite, ele tem freio, ele tem dia certo para ter um final. Apocalipse responde isso juntamente com os outros apóstolos também. A vitória de Cristo e a grande derrota do dragão precisa ser vista em duas etapas.
A primeira vinda de Cristo impôs sobre o dragão, que é Satanás, a derrota que o deixou sem perspectivas de reversão. Então, é uma vitória só, mas a gente divide para a gente entender bem. A vitória de Cristo já foi definitiva. Satanás, o dragão, ele não tem mais perspectivas de reversão. Ele já está condenado. Ele nunca mais se levantará. Ele foi expulso do céu, ainda tem atuação na terra, mas é limitado. A vitória já foi concretizada no céu, ainda precisa ser totalmente na terra. No céu já está tudo consumado, Cristo já reina à destra de Deus Pai, tudo certo, tudo confirmado. Agora aqui na terra é que essa vitória vai sendo cada dia vencida até o dia da sua segunda vinda. Precisamos entender isso. A primeira no capítulo 12, que já estudamos de Apocalipse, mostrou que ele foi expulso do céu, Satanás, o dragão, e que perdeu o direito de acusar os crentes. E é verdade, meus irmãos, mesmo aqui nesse mundo mal, com o sofrimento, com as tribulações, Satanás não pode nos acusar. Ele perdeu o direito de acusar o povo de Deus. Em nenhum lugar de Apocalipse a gente vê Satanás ali acusando o povo de Deus, porque ele perdeu essa força. E isso parece distante de nós, mas é verdade. Eu já ouvi missionários falando que às vezes chegam em algumas tribos que não têm o evangelho, o povo tem medo de Satanás. Tem algumas tribos aí que oferecem até sacrifício animal com medo de Satanás, com medo da morte, vivem ali escravizados. Nós não precisamos mais viver assim. Nós também vivíamos sendo culpados, sendo ali ameaçados pelo arguilhão da morte, mas a morte perdeu a sua força. Nós não precisamos mais temer nem a morte. É claro que humanamente a gente teme, a gente tem tribulações e lutas, mas a verdade é que Satanás já perdeu. A morte não deveria nos assustar tanto, porque Cristo já venceu ali em nosso lugar. O livro mostra que o reino de Deus já foi plenamente estabelecido no céu, porém ainda precisa ser plenamente estabelecido na terra. Lançado para a terra, o dragão permanece sob a restrição divina e não é visto em lugar nenhum do livro agindo diretamente contra os crentes. Então, os crentes têm um defensor, que é Cristo. Nós temos um escudo, nós temos alguém que nos protege. Satanás não nos toca se não passar primeiro pelas mãos de Deus. Há um guardião da nossa alma, há um Senhor, há um dono. Cristo, Ele é nosso Senhor, nosso dono, nosso pastor. E os crentes, eles têm aí esse escudo, essa vitória nas nossas vidas. Porém, foi concedido que ele atue através de instrumentos. Satanás ainda está aqui na terra, os seus anjos, os seus demônios, mas ele não tem uma ação direta. É como, acho que é Augusto Nicodemos que diz, é como se fosse um cachorro ali preso pela corrente do dono. Ele não vai para onde quer, ele está ali. Ele só vai onde Deus permite que ele vá, para usar para um propósito de salvação e santo. É um cachorro que late, mas não morde. Assim é Satanás ali sobre o domínio de Cristo. No entanto, ele ainda tem seus representantes aqui. Por causa do pecado, o mundo jaz no maligno e tem pessoas que o apoiam, o servem, e é a besta e o falso profeta, que são pessoas que vivem sobre o domínio de Satanás. Inclusive nós todos vivíamos. Vivíamos, ainda que nós fôssemos a melhor pessoa do mundo, não soubéssemos nem da existência de Satanás, mas nós vivíamos porque somos pecadores, e a Bíblia diz que nós vivíamos no reino dele, mas Cristo nos tirou do seu reino e nos transportou para o reino dele. Nós não estamos mais sob o domínio de Satanás, não precisamos temer.
Há uma história simples, mas para mim tem um significado importante, para mostrar como Satanás é um inimigo vencido. Tem uma história, não sei, acho que talvez seja só uma ilustração, de um missionário que chegou numa cidade e ninguém dava ouvidos ao evangelho, nem deixava ele entrar nas casas, porque as pessoas não gostavam do evangelho. Mas naquela casa havia uma casa antiga, como a gente costumava dizer antigamente, uma casa mal assombrada. E todo mundo da cidade tinha medo, ninguém chegava na porta daquela casa. Aí o missionário, sem ter o que fazer, não tinha ninguém que deixava ele dormir em canto nenhum, ele disse: eu vou dormir nessa casa mal assombrada. Aí ele foi, ele abriu a casa, entrou sem medo, no escuro, as teias de aranha. Quando ele viu um quadro na parede, era um quadro bem feio, assim, como se fosse Satanás, sabe? Um monstro, né? Satanás não é tão feio assim, mas é representado assim. Então, ele olhou e fez: é só Satanás? Se diz que dormiu em paz, não teve medo nenhum, Cristo já é vencedor. No outro dia, o povo queria ouvir ele. No outro dia, as pessoas: venham, você teve coragem, por quê? Aí foi a chance que ele teve de evangelizar e mostrar o senhorio de Cristo. É só Satanás? Vou dormir em paz. É o inimigo vencido. Ele tem seus instrumentos. A partir do capítulo 13, o apóstolo João, mostrou quem são e o que fazem esses instrumentos dele aqui na terra. Ele descreveu duas bestas, uma saindo do mar e outra saindo da terra. Significa os poderes, os sistemas mundanos, políticos, econômicos, ali do mal, que muitas vezes oprimiam e oprimem o povo de Deus. João explica isso, descrevendo essas duas bestas, uma do mar e outra da terra, as quais receberam a autoridade do dragão, são seus representantes na terra. Então, Satanás deu autoridade para esses representantes, pela permissão de Deus, né? Senão ele não teria dado. Ele tem autoridade porque ele foi criado como um anjo, um dos grandes anjos criados por Deus, foi expulso do céu, mas ele continuou com poderes, agora usando para o mal. Então, ele deu autoridade. Eu não posso explicar direito como isso funciona, mas aqui na terra, uma pessoa que tem autoridade pode colocar um representante, pode ali compartilhar sua autoridade, né? Chamar alguém para ser seu representante. Talvez tenha sido assim. Eu sei que Satanás deu autoridade a esses representantes, a besta e o falso profeta. As duas bestas representam sistemas, o poder imperial e a falsa religião, reis e falsos profetas, muito fortes naquela época e ainda é hoje do mesmo jeito. Os anticristos, os sistemas, governantes, nações, impérios. Às vezes eu vejo algumas pessoas dizendo: agora tem um grupo que está aí liderando mundialmente, eles estão fazendo governo mundial. Sempre foi assim, não é novidade. Tem pessoas que dizem, né, agora o Covid é isso. Pode ser, e se for, não é novidade, que sempre foi assim. Sempre tem pessoas ali arquitetando contra a igreja, contra o governo, sempre. São os anticristos. Um dia haverá a figura maior, aqui representada na primeira besta. O anticristo faz parte da primeira besta, então ele será destruído também. Todo esse poder satânico concentra-se na cidade de Roma, que não é somente Roma, mas representa a Babilônia, representa todas as cidades do mundo, com sua malícia, com sua pecaminosidade. Roma, a Babilônia, representa, não é Roma cidade somente, mas era Roma e, a partir de Roma, as cidades todas do império, como um dominó, como um sistema que foi abalado pelo poder de Deus. Era um sistema que ninguém imaginava que cairia nunca, mas caiu num só momento pela palavra de Deus. Roma caiu, as outras cidades caíram também. Da mesma forma, o império satânico, o mal que é em todas as cidades, ele ruirá
os seus alicerces serão quebrados pelo poder de Deus, pelo sopro de Cristo, e tudo ruirá num só momento. Então, Roma, aqui em Apocalipse, simboliza todo esse mal de toda a terra. Roma representa as duas bestas, e dela se emana para todo o império, perseguindo e enganando os cristãos. O terceiro instrumento do dragão, também identificado como Roma, novamente, a grande meretriz, a Babilônia. Esse é o lado sedutor do império, o lado sensual da idolatria e do comércio, através do qual cristãos eram levados a cometer infidelidade a Deus. Era naquela época e sempre vai ser. Terceiro inimigo, a besta, o falso profeta. Agora ele vai falar também sobre a grande meretriz, o sedutor, a idolatria, a sensualidade, o comércio gerenciado de forma a ser idólatra e sensual, que enganou muitos cristãos, e muitos caíram, muitos deixaram de ser fiéis a Deus, viviam na igreja e viviam no mundo. Então isso aconteceu naquela época e acontece até a segunda volta de Cristo. Cada vez pior, cada vez pior. Pessoas que eram enganadas por essa grande meretriz, Roma, mas na verdade é todo o sistema mundial, e cristãos sendo enganados. Isso significa a marca da besta, eles são marcados pela besta. 666, suas ações, um selo na testa, um selo na mão direita, representa aqueles que foram infiéis a Cristo, foram marcados pela besta. Sem nem saber, não precisava chegar no imperador e dizer, me marque aqui. Não, só em ser infiel a Cristo já era marcado, é só um símbolo. Na verdade, é um símbolo de desobediência, é alguém que foi infiel a Deus, espiritualmente ele está marcado. Nós vemos aqui a figura de um rei, de um profeta, falso profeta, e de uma prostituta. São esses três principais inimigos da igreja, daquela época e ainda hoje. Os reinos, os governos, os sistemas. Nem tudo é mal, irmãos, nem tudo é mal, mas que muitas vezes esses sistemas são usados para o mal. Nem tudo. Deus domina a economia, Deus domina o trabalho, né? O crente ele pode ser fiel em tudo isso, mas que tem um sistema realmente do mal, tem. Representados no rei, que é os governos, o falso profeta, o falso ensino, a segunda besta. Ela tem voz de cordeiro, ou melhor, ela tem aparência de cordeiro, mas fala como um dragão. Não é assim? Ainda hoje, há falsas religiões. Você olha, que coisa linda, que povo, parecem uns crentes, são fiéis. O falso profeta é assim, é o encanto da mentira. Era naquela época o culto ao imperador, isso, várias cidades tinham ali, e tantos outros deuses. Era aquela, faziam até milagres. Vai dizer aqui que eles enganavam através de poderes, de milagres. Era tudo do mal, com voz de cordeiro. Você olha assim e diz, não, eu quero isso para mim. Que religião boa! Mas quando fala, é voz de dragão, é de engano, é de Satanás. É o perigo da igreja. Sempre foi e ainda hoje é e será até o final. O rei, representado pelo rei, nem todo rei é do mal, não. Mas que muitos são usados para o mal, são. O falso profeta e, em terceiro lugar, a prostituta. A sedução, o engano, a sensualidade que derrubou muitos cristãos. E ainda hoje derruba, mas Cristo é superior a esses três inimigos. Esse capítulo mostra a vitória de Cristo sobre os três. Meus irmãos, vamos lá agora para o texto, a hora já se adianta. Vamos voltar agora para o verso 11. Capítulo 19, verso 11, vamos dar uma passadinha aí no texto para a gente ver e rever tudo isso que foi falado até agora, acrescentando um pouco
Vamos ver o verso 11, né? É João dizendo: eu vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Então, meus irmãos, que coisa linda, né? João vê o céu aberto. Isso nos faz lembrar, em Atos 7:56, quando Estevão, o diácono, ele disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Ali quando estavam apedrejando o mundo, perseguindo a igreja, Estevão levanta os olhos e olha para o céu com fé, tem misericórdia daquelas pessoas que ele perseguia, e ele vê, ele diz: eu vi o céu aberto e vi o Jesus do lado de Deus, governando e reinando. O que João viu, Estevão viu parecido. E eu vi o céu aberto, eis um cavalo branco que estava apontando para Cristo. O importante não era o cavalo, mas era quem estava em cima, era Cristo, na sua justiça, no seu poder vitorioso. Esse cavalo branco já foi mencionado em Apocalipse outra vez. Nós vamos ver que é o mesmo, em épocas diferentes. O primeiro cavalo é a primeira vinda de Cristo, quando ele veio, quando o Evangelho, ele recebeu, digamos assim, o direito de pregar o Evangelho em todas as nações, de forma vitoriosa, o Evangelho sendo pregado em todas as nações. O primeiro cavalo branco, o primeiro selo que é aberto por Cristo. Ninguém era digno de abrir o selo, mas Cristo era. Quando ele abriu o primeiro selo, esse cavalo ali representando a vitória do Evangelho, primeira vinda de Cristo. Agora reaparece o cavalo branco, Cristo em cima dele, vitorioso. Ele é chamado de fiel e verdadeiro, diferente dos falsos profetas, dos falsos mestres. Ele é fiel, ele é verdadeiro, nele nós podemos confiar. Aqui é a segunda vinda, o mesmo cavalo, o mesmo Cristo, agora ele vem com justiça. É a ênfase desse texto. É a hora de Cristo destruir os inimigos. É a hora que, é como se dissesse assim, a gente não esperava que Cristo viesse dessa forma. Eu conheço, às vezes algumas pessoas me dizem, eu já ia dizer que acho engraçado, mas eu não acho não, eu acho triste, porque é a falta de conhecimento. Às vezes tem pessoas que dizem: se Cristo viesse novamente aqui a essa terra, ele não vem não. Se ele viesse, eu matar ele de novo. Não, meus irmãos, ele vem. Ele não vem mais como servo sofredor, aqui ele vem com justiça, vitorioso, ressuscitado. E ninguém mataria ele novamente. Ele vem para destruir o mal. Isso é forte, porque é uma visão diferente de Jesus. Sempre a gente olha para Jesus como coitadinho, a criancinha que nasceu ali, pobrezinha, o servo sofredor. É verdade, ele veio servir, ele veio se humilhar para nos salvar, mas agora ele está vitorioso. Ele vem para julgar o mal, e isso às vezes nos assusta. E Jesus é assim? É igual como às vezes a gente vê, talvez uma analogia não muito boa. Às vezes, quando os meus meninos eram pequenos, que eu dava uma palmada, uma pisa, botava de castigo, aí alguém podia olhar e dizer: mas o pastor fazendo isso? Porque às vezes pensa que o pastor não dá pisa nos filhos. Do mesmo jeito Jesus, né? Aqui Jesus está com a justiça, a gente fala: mas Jesus fazendo isso? Sim, Jesus. Ele está destruindo o mal. Ele é bom, mas ele é justo, ele é santo. Vai dizer aqui o caráter dele, que é uma justiça santa. Seus olhos são como fogo, significa que ele vê o coração e sabe julgar retamente. Ele não vai ser injusto, não. Ele vai julgar todo mal de forma correta, diferente de nós. Se fôssemos nós seríamos injustos. Mas Jesus vai fazer de forma justa. De forma justa, seus olhos são como de fogo. Lá em Apocalipse 4:1, mostra pela primeira vez que João viu o céu aberto. Foi quando a voz celeste o chamou para ir até o céu, a fim de contemplar as coisas que deveriam acontecer. Naquele primeiro momento de Apocalipse, João viu apenas uma porta aberta. Agora ele vê o céu aberto, o que aponta para a plena revelação das verdades mantidas ocultas até esse momento. Então,
isso é importante a gente notar. No primeiro momento de João, ele vê uma porta aberta no céu. E a partir dali, Deus o levou ao céu, ele mostrou aquelas verdades. Agora não, agora é o céu todo aberto. Que coisa linda, irmãos. Que coisa linda. É o cumprimento, todo o reino de Deus está às claras, todos os mistérios revelados. Nós vamos poder entender muitas coisas que não entendemos. E nós devemos desejar esse dia onde as portas do céu serão abertas. Nós veremos totalmente, entenderemos, Cristo será totalmente vitorioso. E ele vê aqui o céu aberto. Nós devemos desejar por esse dia. Eis um cavalo branco, o seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro e julga e peleja com justiça. Cavalo branco, a mesma descrição para o cavalo que foi liberado no primeiro selo, como já falei em Apocalipse 6:2. Vamos para os versos 11 ainda até 13. Vou ler o 12 e o 13. Os seus olhos, de Jesus, do cavaleiro, são como chamas de fogo, a sua cabeça há muitos diademas. Tem um nome escrito que ninguém conhece senão ele mesmo. Está vestido com um manto tinto de sangue, e o seu nome se chama o Verbo de Deus. Nós vemos aqui nesses versículos qual é o objetivo. É descrever o cavaleiro, não o cavalo, mas Cristo. Ele relembra alguns dos títulos que já foram dados a Jesus ao longo do livro. Então, João cita novamente alguns títulos de Jesus que já haviam sido citados. Aqui ele mostra para identificar que é ele mesmo, é o mesmo Cristo. Ele é fiel e verdadeiro e ele fala de alguns títulos que foram dados a Jesus durante todo o livro. 7 títulos são descritos, tudo sobre Jesus. Praticamente todos esses títulos apontam para a justiça de Cristo, seu direito de executar a justiça. Então, esses títulos mostram que Cristo tem direito de fazer isso, que ele será justo, que ele deu a vida para nos salvar. Inclusive, uma das descrições aqui de Apocalipse, quando Deus está fazendo justiça, quando Cristo está fazendo justiça, um dos anjos se levanta e diz: justos são os seus caminhos, mostrando que Deus é justo em fazer isso. Então, essas sete descrições apontam para a justiça de Cristo, bem como para a sua capacidade de fazer isso. Cristo é capaz de julgar retamente, nós não, mas Ele é. O caráter de Cristo como vingador está em evidência, vingador contra o mal. O povo de Deus não sofrerá dano, nem será julgado, porque nós já estamos salvos pela fé nele. Fomos justificados, perdoados, apesar de pecadores, mas fomos salvos porque cremos nele. Considerando que ele está descendo do céu para tomar vingança dos inimigos que tanto oprimiram a igreja, meus irmãos, eu queria ler alguns textos aqui, vou tentar ler. Eu vou deixar para o final, para eu dar uma adiantada aqui, se der tempo eu leio com os irmãos, são textos importantes. Eu vou tentar, no final, a gente terminar com eles, mas vamos em frente. Diz aqui, nesses versos de 11 a 13, os seus olhos são como chamas de fogo, reforçam o sentido de justiça do seu juízo, pois refletem a capacidade de discernir os pecados humanos, dignos de punição. São olhos que tudo vê, por isso ele julga retamente. As várias coroas, os vários diademas que Cristo aparece aí montado no cavalo, mostra a sua superioridade sobre o dragão. O dragão, na figura de Apocalipse, ele tem 7 coroas. A primeira besta tem 10 coroas, 10 governos, 10 reinos. Quando Cristo aparece, ele tem infinitas coroas. Significa que o seu domínio é maior do que todos. Os diademas, as coroas. Cristo é Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Satanás tem 7, a besta tem 10 e Cristo tem infinitas coroas. Todos têm que dobrar o seu reino diante do reinado de Cristo.
Ele tem um nome secreto, não é difícil de entender isso. Jesus tem um nome secreto. Talvez, provavelmente, seja uma referência à revelação de Cristo como juiz implacável. É como se dissesse assim, ele é juiz, e as pessoas dissessem, mas Jesus também é juiz? Ele é justiça, ele não é só misericórdia. Nesse sentido, provavelmente. Cristo se revela aqui como juiz implacável, e é assustador para algumas pessoas que não sabiam que Cristo era assim, mas ele fará justiça contra o mal. O seu manto tinto representa uma antecipação de sua ação de esmagar as uvas no lagar da ira de Deus. Muito forte, né? Cristo ali esmagando o mal. A ira de Deus sobre o mal meu Deus, um dia Deus julgará todo o mal. Isso é assustador para nós, né? Uma cena horrível, mas necessária para punir o mal. O seu manto é tinto de sangue, e ele é o Verbo de Deus. Significa, é ele que revela Deus para os homens e para o mundo. Através de Cristo nós conhecemos Deus. Verso 14. E seguiram-no os exércitos que há no céu, montando cavalos brancos, com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Nós vemos aí que na vitória de Cristo aparecem aí esses exércitos que há no céu, montando cavalos brancos, vestidos de linho finíssimo, branco e puro. Em resumo, mostra o domínio de Cristo sobre as nações rebeldes. Provavelmente, ou anjos ou homens santos. A Bíblia diz que quando Cristo voltar, os anjos virão com ele. Não sabemos aqui se é uma referência aos santos anjos de Deus ou aos santos que estão na glória, que virão com Cristo nesse momento. Ou um ou outro, eles vêm vitoriosos, vestidos de branco, representa que são santificados. Há uma identificação com Cristo, eles fazem parte do exército de Cristo. Cristo vai à frente vitorioso, e os anjos e talvez os homens ali também vêm nesse momento vitoriosos. Por causa de Cristo, eles também são vitoriosos. Versos 15 e 16 falará sobre o domínio de Cristo sobre as nações rebeldes. Sai da sua boca uma espada afiada, para com ele ferir as nações, e ele mesmo as regerá com cetro de ferro, e pessoalmente pisar o lagar do vinho no furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Tem no seu manto e na sua coxa um nome escrito, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Verso 17 também. Então vi um anjo posto em pé no sol e clamou com grande voz, falando a todas as aves que voam pelo meio do céu, vinde reunir-vos para a grande ceia de Deus. Esses últimos versos, como já disse, falam sobre o domínio de Cristo sobre os rebeldes. Os inimigos são descritos como carne, que serão comidas ali pelas aves, ou seja, serão facilmente destruídas. Aqui, meus irmãos, tem aquela ideia da batalha final. Era de se esperar como se fosse assim, dois grandes exércitos lutando para ver quem era vitorioso. Não, aqui, inesperadamente, é como se fosse um leão lutando com um gatinho filhote. É uma vitória fácil, fácil, fácil. Cristo, leão da tribo de Judá, e todo o mal ali representado, vai ser fácil essa vitória. Já foi vencida na cruz. Se fosse, era de se esperar, como já disse, né, o diabo forte. Nunca o diabo, às vezes a gente olha o diabo como se fosse maior do que ele é. Como se ele fosse igual a Deus, duas forças, as trevas, o bem e o mal. Não, o bem é muito maior, Deus é muito maior. O diabo é só, olha, uma criatura de Deus. Não há uma grande guerra, ali a destruição, os rebeldes serão como carne, comidos pelas aves, ou seja, facilmente serão vencidos por Deus. Eles são fracos e frágeis, eles querem rugir como leão, mas são só gatinhos ali.
não representam grande perigo, porque Deus é muito maior. Deus é o Criador, o soberano, que rege toda a história. O diabo é só uma criatura que será julgada e destruída. É uma batalha desigual e fácil para Cristo, para Deus. Agora, os últimos versos. Verso 18, para que comais carnes de reis. Veja, olha, que ele começa a mostrar aqui, não é que eram pessoas, carnes de reis, carnes de comandantes, carnes de poderosos, carnes de cavalos e cavaleiros, carnes de todos, quer livres, quer escravos, tanto pequenos como grandes. Isso representava muito para aquela igreja que tinha o império perseguindo, e representa isso para nós hoje também muito forte. Todos os domínios, todos os sistemas também aqui se dobrarão diante de Deus. Tanto pequenos quanto grandes, tanto livres quanto escravos. Os últimos versículos: e vi a besta e os reis da terra com seus exércitos congregados para pelejarem contra aquele que estava montado no cavalo e no seu exército. Então eles se posicionam para lutar contra Cristo, mas serão destruídos facilmente. Mas eles ainda são arrogantes. A Bíblia mostra que eles ainda estão blasfemando, ainda estão querendo lutar contra Deus. Os reis, tem uma parte que diz que os espíritos malignos saem como rã para chamar os reis da terra para lutarem contra Cristo. É isso aqui. Eles vêm ousados, eles vêm pensando que vão vencer. Deus os reúne para destruir facilmente. É isso aqui que está acontecendo. Eles vêm arrogantes, os reis da terra, os exércitos, para pelejarem contra aquele que estava montado no cavalo, que é Cristo, contra o exército. Aí o verso 20, mas a besta foi aprisionada, e com ela o falso profeta, com os sinais feitos diante dela, seduziu aqueles que receberam a marca da besta e os adoradores da sua imagem. Então aqui a besta será aprisionada e o falso profeta também. É mencionado que eles enganaram, seduziram muitos, aqueles que tinham a marca da besta, adoradores da sua imagem. Os dois foram lançados vivos dentro do lago de fogo que arde com enxofre. Então aqui é o destino final do mal no inferno, não é? E eles são vistos aqui como pessoas, porque eles são lançados vivos, uma morte dolorosa, uma morte não, né? Um final doloroso. E os ímpios, a Bíblia diz que o inferno será eterno. O sofrimento longe de Deus eternamente. É triste isso aqui. Os dois foram lançados vivos, mostrando que eram sistemas, homens, pessoas que estavam contra Deus. O último versículo: e os restantes foram mortos, né? Os outros rebeldes foram mortos com espada que sai da boca daquele que estava montado no cavalo. E todas as aves se fartavam de suas carnes. Todos os outros, os ímpios, também serão julgados. Meus irmãos, eu quero finalizar lendo com vocês alguns versículos. Quero a participação de vocês para a gente fazer essa leitura. São 3 textos. Os irmãos que estão em casa poderão anotar. E aqui a gente vai ler todos. O primeiro texto, se vocês quiserem participar, poderão abrir a Bíblia. O primeiro texto está em 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versos 7 e 8. O segundo texto está em Romanos 12, verso 19. O terceiro, Hebreus 10, 30. Nós vamos ver aí o apóstolo Paulo falando essa mesma coisa que João falou. A vingança dos inimigos que tanto oprimiram a igreja. São mencionadas também aqui nesse texto. Alguns dos irmãos presentes podem ler 2 Tessalonicenses 1, versos 7 e 8.
Olha só, é Paulo falando aí do momento da justiça divina. O Senhor aparecerá e dominará, e reinará e fará justiça. Em resumo, é isso aí, falada por Paulo aos Tessalonicenses. Pode ler de novo, Thaís? Está com a Bíblia ainda aberta? Por favor, pare um pouquinho. Diz aí que dará descanso a vocês e também a nós. Ou seja, quando o Senhor vier julgar, será um descanso para nós, um descanso para a igreja. Nós que vivemos sofrendo, oprimidos por sistema, por pessoas, por governantes, pelo pecado, haverá um descanso. Quando Deus vier, chegou o dia final, haverá descanso para nós. O que mais, Thaís? Para nós que sofremos. Está vendo? Fará isso quando o Senhor Jesus Cristo vier do céu e aparecer com seus anjos poderosos. A mesma coisa. Pode continuar. No meio de chamas de fogo para castigar os que rejeitam a Deus. O fogo, em alguns momentos, algumas partes da Bíblia, ele vem como justiça. Os seus olhos como fogo, o Senhor virá com fogo, ou seja, não é fogo mesmo, é justiça que ele fará ali contra a igreja, ou melhor, a favor da igreja contra os inimigos de Deus. O que mais, Thaís? Os que não obedecem sofrerão essa punição. Outra pessoa pode ler o outro texto de Romanos 12, 19. Certo, Suzy. Deu para ouvir. Vai lendo devagarzinho, novamente. Pronto. Isso aí é muito bonito. Quando Paulo diz, a igreja não precisa a gente se vingar a nós mesmos. É Deus que nos defende. Não vos vingueis a vós mesmos. Nós temos um defensor, nós temos um Senhor. Por quê? Porque ao Senhor pertence a vingança. Quem vai defender a igreja, os mártires, o sangue dos mártires, é o próprio Deus que defenderá. Leia mais um pouquinho, Suzy, por favor. O mesmo verso. O mesmo. Dai lugar à ira de Deus. Deus, quando a gente se cala, quando a gente ali, humildemente, resignado, passa pelo sofrimento, confiando em Deus, Deus que virá com sua ira. Porque a ira nossa, ela é incompleta, ela é injusta. Mas quando a gente confia no Senhor, Ele fará justiça por nós. Obrigado. O último, Hebreus 10, 30. Amém. Nós conhecemos, né? Ora, nós conhecemos aquele que diz. Então, a igreja conhece. Toda injustiça, meus irmãos, que sofremos, Deus está vendo. Foi dito isso em Apocalipse aos mártires. Há uma cena de Apocalipse que eu acho muito importante. Os mártires perguntam a Deus, até quando o Senhor vai fazer justiça? Eles estavam mortos, morreram pela perseguição, foram injustiçados nesse mundo e clamavam diante do trono de Deus, Senhor, até quando o Senhor vai permitir isso? Aí Deus diz para ele, vocês têm que esperar o último dia, mas lá no último dia eu retribuirei, eu farei a justiça. Então aqui é esse, a igreja conhece o Deus que tem, por isso nós sofremos às vezes calados, parece que os crentes são tolos, são bobos, mas não, a gente conhece o nosso Deus e as suas promessas. Eu retribuirei. Lê novamente, Neto, por favor.
Certo, né? Então, ora, nós conhecemos, nós sabemos que tudo Deus fará justiça. Ele disse, o que foi que ele disse? A mim pertence a vingança. Meu Deus. Maravilhoso. Isso é a continuidade do verso 30, 36 em diante. Thaís está lendo aqui, meus irmãos. Vale a pena ler. Eu não vou ler agora, mas é mostrando isso. A continuidade do verso 30, lá um pouco mais embaixo, 36, falando que vale a pena esperar. Vale a pena esperar. Nós não somos daqueles que retrocedem, daqueles que olham para trás, daqueles que desistem, porque se desistirmos, o Senhor não tem prazer em nós. Mas nós somos daqueles que esperam, daqueles que conhecem as promessas de Deus. Por isso que às vezes sofremos calados, mas o Senhor fará justiça. Todo sofrimento que a igreja passa, porque quem persegue a igreja persegue Cristo. Lembra que foi assim com Paulo? Paulo ali perseguindo a igreja, o Senhor apareceu para ele, repreendeu ele, né, e disse que ele estava, na verdade, perseguindo a ele. Quem é, Senhor? Sou Cristo, né? Sou o Senhor. Tu persegues a igreja, persegue o próprio Cristo. É maravilhoso aí esse texto, Thaís. Vale a pena. Terminou, Neto, de ler. Vamos finalizar com oração. Se for possível, Neto cantar algum louvor, está convidado. Vamos orar, meus irmãos. Se tiverem alguma... É até engraçado. Se tiverem alguma dúvida, eu já ia brincar. Fica para o próximo domingo. Eu me lembrei agora de pastor Augusto Nicodemos, ele pregando para uns jovens, né, ensinando assuntos difíceis. Aí no final ele disse mais ou menos assim: se vocês... Alguém tem alguma dúvida? Aí ninguém disse que tinha. Ele disse: pois eu ainda tenho, né? Eu ainda tenho. Mais ou menos isso. Da mesma forma, é um assunto tão amplo, tão grande, que a gente fica, né, querendo saber mais e mais. Mas um dia o céu será aberto, a gente vai entender tudo. Um dia o céu será aberto. E aí será plena luz, pleno dia. Mas, se alguém tiver alguma dúvida, também pode falar. Se a gente conseguir, a gente responde. Senão, a gente vai estudando aos poucos. Alguém quer dizer? Alguém que está em casa, se quiser falar pelo chat, ainda que a gente não responda hoje, semana que vem a gente tenta responder. Já é muita coisa, né? Já é um pirão, uma buchada forte para a gente entender, né? Não é leite, não, é pirão do bom, que a gente se alimenta e isso consola a gente. Meu Deus, tudo faz sentido, o sofrimento faz sentido, a perseguição faz sentido, tudo que hoje... Paulo diz que todo sofrimento humano um dia será pequeno diante da glória que vai se revelar. Tudo vai valer a pena. Tudo que passamos, toda injustiça vai ser esquecida e viveremos para sempre com o Senhor. Vamos orar. Senhor, obrigado por Tua palavra, Senhor. Enche-nos com ela. Dá-nos fé, que a gente se lembre sempre disso. Vem nos consolar com essa palavra, Senhor. Ajuda-nos. Nós cremos, nós somos daqueles que esperam no Senhor. Nós não somos daqueles que olham para trás. Ajuda-nos a olhar como Estevão olhou. Estevão olhou e viu os céus abertos. Cristo à direita de Deus Pai. Queremos ser assim, Senhor. Queremos ser cheios do Espírito Santo. Nós conhecemos o Deus que temos. Nós conhecemos as promessas. Ajuda-nos em nossa fé. Ajuda em nossas limitações. Ajuda-nos em nossas lutas que são difíceis. Como o próprio Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Dá-nos bom ânimo, Senhor. Dá-nos bom ânimo nas lutas que realmente não são fáceis. São lágrimas, são sofrimentos, são perseguições, mas nós podemos ter bom ânimo, Senhor. Ajuda-nos. Maranata,
Nós ansiamos por esse dia, Senhor, plena luz, onde os céus serão abertos plenamente, onde o reino de Deus será 100% provado por nós, onde a vitória do Cordeiro será total. Glórias a teu nome, Pai. Obrigado, aplica a tua palavra em nossos corações, que estamos aqui, nos que estão em casa, em todos que vão ouvir essa gravação também. Em nome de Jesus, amém.